Fala pessoal, beleza? O professor Vitor aqui. Para quem não chegou a ver o vídeo da nossa última atividade, né? Eu sou o novo professor de História de vocês, né? Da sala do sexto ano A. E eu estou gravando esse vídeo aqui para estar ajudando vocês a fazer a atividade dessa semana, que está lá no Google Sala de Aula, né? Lembrando que a atividade ela vai ficar aberta até o próximo dia 26, às 3 horas da tarde. Então vocês têm um bom tempo para fazer, não deixem de fazer, tá? Então, para começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. A nossa aula dessa semana, a gente vai continuar naquela parte que a gente está vendo sobre as fontes históricas, né? O que elas são, para que elas servem, né? Como que a gente estuda elas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, né? A habilidade que a gente vai estar trabalhando nessa aula, né? Então, a habilidade que a gente vai estar trabalhando é essa aqui, ó. A habilidade 2 do sexto ano. Identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Certo, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Na outra aula eu já até tinha dado uma comentada, né? O que são essas fontes históricas, né? Fontes históricas são aqueles vestígios, aquelas coisas que as sociedades antigas deixaram de alguma forma, né? E que podem ajudar a gente a entender as características e a realidade daquela época, né? Durante um tempo, só se considerava como fonte histórica aquilo que fosse documento, né? Aquilo que fosse escrito, coisas oficiais. Então, só cartas, jornais, né? Aquilo que era escrito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente considera que qualquer coisa que venha daquela época, né? Ela pode ser considerada uma fonte histórica. Então, pode ser uma fonte histórica textual, né? Uma carta, né? Antiga. Pode ser uma fonte histórica visual, igual um quadro, igual uma pintura, um desenho, né? Então, tem diversos tipos de fontes históricas, né? Cada uma com a sua importância e com a sua característica. Aqui, se a gente pesquisar, né, aparece um monte de coisas diferentes, né? Aí, usando alguns exemplos, então, né, para a gente estar ilustrando melhor aqui, né? Um exemplo de fonte histórica que ajuda a gente a entender a questão da pré-história são as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são aqueles desenhos, né, aquelas figuras que os homens das cavernas faziam lá nas paredes das cavernas, né? Então, a partir dessa pintura aqui, ela é uma fonte histórica. Uma fonte histórica de que tipo? Visual, né? Porque é uma coisa que eu vejo, né? Estou visualizando a pintura, né? A partir dessas pinturas rupestres, a gente pode analisar um pouco das características da sociedade daquela época, né? Então, eles retratavam ali nessas pinturas, por exemplo, a caça que eles faziam no dia a dia, né? Então, eles representavam ali o cotidiano deles, né? E aí, a partir dessas pinturas, a gente pode usar para entender como que era a vida naquele período, né? Como que eles viviam, né? O que eles faziam. Enfim, é um exemplo de uma fonte histórica visual que a gente tem aí, né? Outro exemplo bem legal de fonte histórica, né? Então, que a gente chama aqui os hieróglifos egípcios, né? O que isso quer dizer? O que é esse nome? Os hieróglifos, eles são um tipo de escrita muito antiga que se usava lá no período do Egito Antigo, né? Eles eram, vamos supor assim, vamos dizer, né? Eles eram tipo o alfabeto dos caras lá no Egito Antigo, né? Só que eles usavam símbolos, né? Então, cada símbolo tinha um significado, né? E a partir disso, eles formavam ali as frases deles, né? E podiam escrever em rochas, em pedaços de pedra, né? Em pedaços de madeira, né? Fazer um registro ali de alguma coisa. Então, são chamados hieróglifos, né? Até se a gente observar... Então, os hieróglifos também são uma fonte histórica bem legal, se a gente for estudar o Egito Antigo, por exemplo. Até se a gente pesquisar, por exemplo, a tumba, né? Onde foram sepultados, né? Os faraós, que eram aqueles caras que mandavam no Egito e tal. É muito comum que nas tumbas deles, né? Tenham escritos nas paredes, né? Nesses hieróglifos, né? Então, isso aí também é um tipo de fonte histórica, né? Podem ver ali na parede tem uns símbolos, né? Tudo ali podem ser hieróglifos também. Então, dei dois breves exemplos para vocês aí, né? De fontes históricas que a gente pode usar para estudar determinados povos, certo? Então, só para dar uma relembrada, então, a fonte histórica. A fonte histórica, então, ela vai servir, né? Ela tem a utilidade de ajudar a gente
a entender as características e a realidade de sociedades mais antigas, né, da galera lá das antigas do passado, né? E dois exemplos aí de registros, né, de formas de registrar a história de fontes, eu dei aqui o exemplo, primeiro, da pintura rupestre, que eles faziam lá na época das cavernas, que é um tipo de fonte histórica visual, e comentei aqui também sobre os hieróglifos egípcios, que eram como se fosse o alfabeto dos caras lá naquela época, né, que era o jeito que eles escreviam lá no Egito Antigo. Beleza, pessoal? Então, não deixem de fazer atividade lá no Google Sala de Aula. É isso aí, até mais. Falou, galera!